Depois, isto é outra instalação, também outro site específico, e que se chamava Depois Também Florescem, num pavilhão maravilhoso aqui em Lisboa, e que eu pendurei galhos de salgueiro e que estavam a abrolhar dentro da própria galeria. Ou seja, eu cortei-os, pus-lhes um pouquinho de algodão no pé e todos os dias regava, vinha cá regar estes galhos e eles iam florescendo, não sei se veem as plantas a crescer, e aqui vê-se melhor. Elas iam crescendo ao longo teve cá 3 meses. Eu prometi que nunca mais fazia exposições com matérias vivas, que realmente é preciso um cuidado diário para que elas se mantenham vivas. Mas foi muito interessante, porque enquanto elas cresciam dentro da exposição, cá fora toda a natureza também floria. Portanto, esse interior-exterior era muito interessante. Esta exposição é feita na Tapada da Ajuda, que é onde eu tenho o meu ateliê. Eu estou rodeada por esta maravilhosa natureza, é um lugar realmente extraordinário e talvez por isso eu trabalho tanto com natureza. E esta exposição que eu fiz, convidei vários artistas para intervirem na paisagem. E isto já tem a ver com as minhas idas à Índia, quando se quer celebrar toda a natureza, é como se fosse um deus. E eles celebram as árvores envolvendo-as em tecido. E eu fiz essa atitude, essa ação de envolver a árvore, como que a glorificá-la, e depois vem aqui tinham uns papéis aqui sobre as árvores com os crimes ecológicos que estavam a ser praticados em Portugal nesta altura, um pouco como para alertar do que acontecia. E, além disso, portanto, isto era um percurso com 200 ou 300 metros que nos levavam a este anfiteatro em pedra, e onde eu coloquei esta árvore que estava morta e que eu desloquei para aqui e que envolvi novamente com tecido, um pouco simbolizando o cuidado, as feridas que são tratadas, portanto tem a ver com a proteção também, com algo que alguém cuidou. Portanto, para mim esta árvore é como se fosse um corpo. Ou esta que eu fiz parecem mesmo as veias, não é? As veias. É, exato, é como se fossem veias, e daí aliás, isto é a ligação à árvore, é a ligação de como eu trabalhava com o corpo anteriormente e trabalhava com a circulação do nosso corpo, e descobri que a circulação, o nosso sistema circulatório planificado é como se fosse uma árvore da vida, e então resolvi sair do corpo e vir para a natureza e trabalhar com essa natureza, com esse corpo cheio de vida, como são as árvores, como é tudo. E isto é uma forma de cuidar dessa natureza que neste momento infelizmente está muito doente. Aqui há outra intervenção também na natureza. Isto é na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, onde se diz que foi morta a Inês de Castro, e era onde eles se encontravam, a Inês e Dom Pedro, e daí eu achei que o desejo, ou o conceito do desejo, era um conceito muito interessante para este lugar. E pedi aos meus amigos que me dessem uma lista com os seus desejos. E eu escrevi, não sei se vocês conseguem ver, que
estas fitas estão todas escritas com os desejos, com esses desejos que me mandaram, uma lista que eu fiz, e que eu acho que quando se escreve um desejo, é mais fácil depois dele se tornar realidade, nós nos tornarmos conscientes desse desejo. E eu pus esses desejos aqui nesta fonte para que eles se realizassem. Ou envolvendo as árvores, como estão aqui, ou então, como isto é um parque que é visitado, estas fitas eram oferecidas aos visitantes, eles escreviam os seus desejos e depois penduravam nas árvores. E a quinta começou a ficar infectada por todos os desejos das pessoas que aí entravam. E agora vamos um pouquinho, avançamos um bocadinho, e naquela altura em que nós estávamos numa grande crise económica e que Lisboa era o nosso lar, e eu chamei este desenho Lar, Doce Lar com 3 pontinhos, que era o Skyline de Lisboa. Era um desenho que só tinha 30 metros, e eu prometo que não faço mais nenhum Skyline, que isto nunca mais ao Museu de Arte Contemporânea de Lisboa. Isto é o Museu do Chiado, onde acabou de ser exposto, acabou agora esta exposição. Mas este desenho foi feito, ou eu lembrei-me de fazer, é também um site-specific, e foi feito para este palácio, que é o Palácio Marquês de Pombal, onde naquela altura, agora já não existe, mas era o Carpe Diem. E e como o Marquês de Pombal tinha reconstruído Lisboa, eu achei que era importante fazer este skyline de Lisboa e ampliar. Há aqui uma zona que está ampliada, a zona da Baixa Pombalina, onde ele teve uma ação muito importante. Este desenho foi mostrado em São Paulo, isto é a Oca de São Paulo, em paralelo com o skyline de São Paulo. E, portanto, estavam os dois lado a lado. Isto é um edifício maravilhoso, do Niemeyer, e a uni-los tinha esta matéria que, por um lado, podiam ser montanhas, por outro lado, podia ser o mar que os unia, e que eu faço só com papel. Isto é simplesmente papel amachucado com água, e este trabalho que eu chamava, aqui funcionava como mar, mas eu isoladamente funcionam como montanhas, e eu chamo-lhes montanhas leves, porque era uma forma de eu continuar a trabalhar, mas deixar menos pegada ecológica. Portanto, trabalhar com uma matéria que não destruía muito o mundo, era uma das minhas tentativas. Portanto, o papel é só machucado com água e depois eu peneiro pigmento e sinto-me um bocadinho Deus a fazer nevar. Faço nevar vermelho em vez de branco, mas é um pouco como... é essa a sensação de depositar algo muito suave. E depois aqui queria só mostrar-vos um bocadinho, como a Filomena falou nas minhas residências. Isto é a Etiópia. Portanto, para mim a viagem é uma forma muito importante de trabalhar. Eu trabalho sempre em viagem, e a viagem dá uma energia muito específica, porque como eu trabalho no próprio lugar, é a energia do lugar que entra dentro do meu trabalho. E isso é muito importante para mim. Isto aqui são as montanhas Simien, que têm 4.300 metros de altura, mais ou menos, e que é uma paisagem realmente extraordinária. Mas isto também é Etiópia,
onde há uma depressão em que o Mar Vermelho entrou e depositou o sal, e depois faz estas formações incríveis durante quilómetros e quilómetros e quilómetros. E é muito engraçado que estas aberturas que o Sol faz ao secar o sal são geométricas, são hexágonos, e é muito curioso. Ou, por exemplo, este lugar incrível que é o Dalol, e são lagos de ácido sulfúrico e potássio que depois saem em geysers de água quente e provocam estas paisagens extraordinárias e extraterrestres com estas cores indescritíveis. Claro que eu tentei trabalhar lá, eles não me queriam deixar, porque achavam que eu ia ficar logo toda queimada, foi difícil, mas pronto, eu consegui que eles me deixassem, eles depois perceberam que realmente eu trabalhava com cuidado e depois até começaram a ajudar, foi uma experiência muito interessante. Isto é também lá na Etiópia, é um lago incrível que faz como se fossem flores. E nós podemos andar por aqui e é extremamente maravilhoso, e como vêem, vê-se a curvatura da Terra. São experiências realmente extraordinárias. E então resolvi brincar um pouco, isto é vinho tinto, mas enfim, parecia um pouquinho das minhas obras. E aqui está um pouco da Índia, que realmente é dos sítios que mais me marcou, e daí eu usar tanto pigmento no meu trabalho, porque o pigmento é algo que está sempre presente nos pujas que eles fazem. Os pujas são as celebrações, são a maneira como eles rezam. E a cor, como veem, é tudo cheio de cores. Isto, por exemplo, é um pongol, que é também uma celebração da fertilidade da terra, e é muito engraçado que isto que vocês estão a ver aqui é arroz doce. Portanto, de certeza que nós aprendemos a fazer arroz doce com os indianos. Eles fazem o arroz doce no lume e depois dão às vacas, elas não gostam muito, mas é uma forma de fertilidade para a natureza, portanto é um princípio da mudança de estação. Cristina, eu peço desculpa, estamos a 40 segundos do fim desta primeira sessão. Vais fechar? Portanto, Okay. eu vou fechar e reabrir, eu mando já a seguir o mail para toda a gente.